Olá a todos os meus queridos amigos e amigas desse fantástico canal Kung Fu em Foco, como sempre, trazendo para você não apenas novidades, também novidades, mas convidados de grande, extremo garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, galera do Kung Fu, fanáticos desse canal e adoradores de Shifu Luiz Felipe com seu olhar penetrante. Estamos aqui hoje com um rapaz sorridente, alegre e que tem história para contar, tem Kung Fu na veia e, se não me engano, tem quase mais tempo de Kung Fu do que se juntar nós três na nossa idade. Não é isso, Bruno? Olha só, gente, uma entrevista histórica hoje e é com grande prazer que nós recebemos hoje aqui o Shifu Marcos Ornô Filho, filho do grão-mestre Marcos Ornô, discípulo do grão-mestre Tio Pinlock, patriarca do estilo Fei Rock Pai. Shifu Marcos, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, já acompanho o canal já tem algum tempo. Ainda não consegui assistir todas as entrevistas, porque quando eu comecei, acho que já tinha lá umas 10, eu acho, né? Quando me resta tempo, eu vou tentando acompanhar para ficar, né, antenado, né? Acho muito bacana o canal de vocês, né? Bem diferenciado, eu acho que é o único aqui no Brasil. E sai daquele padrão sempre de ou só ensinar Kung Fu, ou cada um só falar do estilo, mas eu acho legal esse lance de cada um contar a sua história, né? Acho que valoriza bastante assim os mestres. O que a gente menos faz aqui é ensinar Kung Fu, isso é certeza nesse canal. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu iniciando as perguntas, e é claro que eu quero pedir para o Marcos contar um pouco sobre as características do estilo dele, né? Nós temos muitos espectadores que são praticantes de Kung Fu, outros estão começando, alguns nunca fizeram arte marcial, mas eles gostam do conteúdo do canal. Eu queria que você contextualizasse o pessoal, Marcos, um pouco da história do seu estilo. Tá. O meu estilo é o Hunka, tá? Eu sei que já teve até alguns mestres falando do estilo em si. O Hungar, ele foi, né? Vou falando como o pessoal conhece também como Hungar, né? Mas a pronúncia seria Hunka. O pessoal conhece muito o estilo originário, que foi originário das sociedades secretas, tá? Isso, a maioria, acho que dos estilos sulistas, né? E ele é conhecido mundialmente como ou estilo do tigre, ou principalmente como o estilo do tigre e da garça, né? Tiger Crane ou Full Hop. É interessante entender que o Hungar ele foi sistematizado por Wong Fei-hung, herói, considerado o herói de Cantão na Revolução dos Boxers. E ele tem tudo, vamos dizer assim, ele tem tudo que constitui uma estrutura chinesa, né? Baseado na cultura chinesa, no pensamento clássico. Então, o Wong Fei-hung, por ser filho de um dos tigres de Cantão, ele teve muitas experiências em cross-training com outros mestres. Ele tem, por exemplo, a experiência com o mestre, com aquele que foi treinar com ele, que é o Lan Sai-wing, que já era formado em punho ou palma do Buda. Teve experiência com 2 ou 3 tigres de Cantão, além do pai dele, onde ele aprendeu o velho Hungar, né? Então, a partir dessas experiências, ele sistematizou o estilo e foi a partir também do seu heroísmo e tudo mais que isso acabou se difundindo tanto no sul da China e depois os seus discípulos indo para o resto do mundo, né? E a gente costuma falar que os 10 punhos principais são os 5 animais e 5 elementos, que também não é nada mais do que uma referência, um padrão dos próprios 5 elementos, né? Os 5 animais eles fazem associação aos 5 elementos. Mas nós temos ali na metodologia os 3 animais principais, como é chamado também né, dos 3 tesouros budistas ou taoístas, né? Então nós temos ali o tigre, depois a garça e finalmente o dragão. Mas nós temos ali transições, a transição do tigre para
Para a garça, nós temos o leopardo e da garça para o dragão, a serpente, né? Que serpente na China é chamado de pequeno dragão, né? Mas antes de entrar no punho do dragão, que é Qigong, aprende a trabalhar o Qi no punho da serpente. Então é bem didático assim esses 5 animais, né? Assim como do tigre para ir para o seu oposto, né? O oposto que é a garça, né? Vamos dizer assim, algo pesado para algo para leve. Você tem um felino mais leve ali, mais rápido. Então você desenvolve o punho do leopardo para aí sim estar pronto para prender a garça, e aí formando o yin e o yang ali, que são opostos complementares, né? E eu acredito que aí tem a experiência dos 5 elementos, que são como 5 energias, né? São direções, é uma incorporação de um estilo tibetano, né? Lama Pai, e depois tem o dragão ali, né? Como se fosse um terceiro tesouro ou uma meta. É até interessante porque faz aí, quando eu falei em pensamento clássicos, né? O chinês ali, ele busca um equilíbrio, viver em harmonia para atingir o céu, né? Então tem ali o conceito do dragão como algo espiritual, né? E a ideia de buscar o dragão aí, nós temos ali no Hungar como é chamado de 12 pontos, que também são 12 energias. Né? Não são apenas mãos, mas energias aí em trabalhos também trabalhos de braços, né? É isso, vamos dizer, resumidamente é isso, o Hungar, né? Ele é um estilo com bastante armas, bastante formas. Cada linhagem foi criando as suas lutas ou as suas versões, né, de formas, além de existir os pilares tradicionais. Hoje nós temos aí escolas que têm às vezes 50, 60, 70 formas, né, catis e tudo mais, né? Mas ele é bem tradicional e aí vocês me perguntam, né? Eu mesmo vou fazer a pergunta. O Mestre Lope, ele é fundador do estilo Ferropai, mas ele não fundou assim que ele chegou aqui no Brasil, né? Ele fundou isso quase 15 anos depois que a escola, vamos chamar assim, a escola dele acabou levando esse nome, tá? Então, o Mestre Lope era professor de em Hong Kong. Apesar de ter nascido em Taiwan, né? Assim como a maioria dos mestres, né, ali na década no início de 50 ali, por questões políticas, mudaram para uma colônia britânica ou fugiram ali fugiram não, né, mudaram para Taiwan, que também era nacionalista, não entrava então no novo partido e já com a sua experiência de Hungar, ele aprimorou o Hungar e começou a dar aula em Hong Kong. Então, ele veio para o Brasil dando aula de Hungar. E aí, sim, com o decorrer do tempo, que foi criado o Fei Hok Pai, que tem como base o Hungar, entre outras experiências do mestre Lope. Digamos, podemos dizer assim, que o Fei Hok Pai ele acabou se desenvolvendo no Brasil através dos anos, das experiências, das adaptações, e teve esse nome aí, até, né, no caso, assinado pelo mestre Lope, né? Então, assim, o meu primeiro estilo, e do meu pai, foi o Fei Hok Pai. O meu pai, ele como aluno mais antigo do mestre Lope, ele aprendeu, então, os estilos. Antigamente, ele conta que antigamente ele ensinava, não de forma separada, vão ensinar Hungar, depois vão ensinar Mokka, depois Hontao Choi Mei. Não era assim. Às vezes, assim como eu já ouvi dizer de alunos do mestre Chan Cao-wei, né, até pela comunicação, os chineses eles eram de pouca comunicação. Nem sempre eles falavam muito, ainda mais no início, né, quando os brasileiros nem sabiam o que era Kung Fu, muito menos saber. O chinês não tinha aquela necessidade de entrar em alguns detalhes
né? Diferente de que é hoje. Hoje, nós, como alunos, a gente questiona tudo, pergunta tudo e quer saber de tudo. Então, durante alguns anos, aos poucos, as coisas iam sendo reveladas, né? E no caso, meu pai, depois de 27 anos como mestre Lope, ele fundou a sua própria família e a gente adotou ficar só com o estilo raiz ali, né? O estilo Hungar, no caso. Aí, no caso, meu pai também teve outras experiências com outros mestres de Hungar e aí aprimorou também, teve o seu aprimoramento nesse estilo. E de lá para cá, mais 27 anos, porque já são 56 anos, né? Não dá direito a conta, né? 27, acho que é 27, 27, 54, né? Então, assim, são quase 30 anos aí de família do Tigre, que é a qual eu represento. E vou deixar o Bruno Barros daqui a pouco fazer uma pergunta assim que, senão vou roubar a vez dele. Eu vou falar de um outro assunto aqui, porque você assiste o nosso canal, né? Você comentou tudo. E você fez um comentário no último vídeo exibido, se não me engano, na semana passada, né? E a gente conversou, né? Que você conheceu, treinou, teve a oportunidade, né, de estar junto do Katayama lá, o nosso entrevistado, né? Que dança de dragão, dança de leão e tudo mais, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência aí. Hoje a gente vai fazer um crossover de história entre entrevistados, né? Fala um pouquinho como é que foi essa vivência, essa experiência com essa galerinha aí e a questão do Rock in Rio. Conta pra gente esse diferente aí que vocês aprontaram. Tá, bom, eu conheço o Katayama já há alguns anos. Na verdade, a Academia Tai Chi, né, a Academia do Mestre Lope, quando eu nasci quando ela estava sendo construída um novo prédio, né? Mas ela foi construída mesmo, a academia foi fundada em 69, ela até é o primeiro registro de academia de Kung Fu do Brasil, né? E a academia é do Mestre Lopes em sociedade com a minha família. Então a academia sempre foi da minha família desde 69, na verdade, né? Desde que a minha avó abriu com o Mestre Lopes. Eu quase nasci na academia, vamos dizer assim, né? Apesar que o hospital ali era muito perto, né? Mas eu tenho fotos minhas desde os 2 anos de idade na academia, então eu nasci nesse universo, vamos dizer assim. E comecei a treinar na academia do Mestre Lope, treinei dos 6 aos 10 anos, isso de 86, 87 até 1990, até quando meu pai ele fechou a academia em São Paulo e montou uma academia em Santo André, num outro bairro, assim, né? Mais próximo à Academia Tai Chi. E aí eu fui treinar com meu pai. Mas, assim, como tinha lá o mestre Lopes, eu sempre chamo ele de tio, né? Apesar de na tradição marcial ele seria o meu avô, mas a gente sempre acabou chamando de tio porque é desde criança, né? Como a minha tia, a minha avó sempre estava lá na academia, então eu conheci muita gente da academia. Inclusive, o meu pai, ele era o shihen ali da academia. Então, assim, sempre teve todos os eventos. Eu conhecia sempre todos os mestres do Ferropai, os professores mais antigos. Eu sempre conheci desde criança. E quando foi 2013, acho que 2013, a minha tia administradora, ela ficou doente. Quer dizer, já vai para 10 anos. Já vai para quase 10 anos que ela está fazendo diálise, né? Então, ela perdeu um rim, o outro parou de funcionar e ela acabou me ligando e perguntando se eu podia ajudá-la na administração da academia. A minha irmã, inclusive, já tinha, né, trabalhado na academia também, né, 20 anos atrás, né? Aquela coisa de primeiro emprego, sabe? Trabalhar na família e tal. E eu larguei, eu trabalhava com marketing, né? Apesar de eu nunca parei com Kung Fu, mas eu trabalhava assim o dia a dia no horário comercial com marketing, à noite eu tinha um grupo de Kung Fu na Rua Augusta ali, em São Paulo. E eu larguei tudo e falei, tô indo aí. E fiquei 5, 6 anos ali na Academia Tai Chi como coordenador ali.
foi quando eu estreitei melhor a relação com todos os professores, então, atuais, né? E o Katayama era um deles. A Academia Tai Chi, não sei se alguém, né, se já teve alguém do Ferropai que deu entrevista ou algo do tipo, mas em Santo André, ela é como um patrimônio histórico. Ela não tem um que não conhece a academia. Inclusive, é um prédio com 5 andares, né, 5 seções, contando o subsolo. Cada salão tem 200 metros quadrados e quase 1 quilômetro quadrado de Kung Fu. E temos um bom relacionamento com a prefeitura, com a sociedade cultural japonesa, então tem demonstração o tempo todo, assim, convite de apresentação de Dança do Dragão, Dança do Leão, e quando eu cheguei lá para coordenar, eu percebi isso, que tinha que ter algo muito bem organizado em relação a isso. Então, foi vendo o Katayama, onde ele era o professor que estava ali sempre montando, sabe como é que é grupo de dragão, né? Às vezes sai um, às vezes não é todo mundo que quer. E eu vi ele lá tomando a frente e coordenando muito bem essa questão. Tanto da dança do dragão e do leão tinha ele mais outros 2, 3 professores. E aí foi que a gente trabalhou junto. Dançar dragão mesmo, eu preferia deixar mais para os alunos que estavam entrando, né? Não que eu não tenha idade para isso, né? Mas eu tinha outras responsabilidades, né? Mas às vezes algumas apresentações ou outra, quando faltava alguém, eu assumia o lugar. E assim a gente foi construindo, assim, né? Principalmente com ele e com os demais alunos, não tinha ele só como professor, né? Foi construindo essa relação. A minha parte era mais burocrática, estar em contato com a prefeitura, inclusive chegava no início do ano, ia na Secretaria de Cultura e a gente já alinhava todas as apresentações do ano, ou convite de escola, ou convite até de atividades esportivas, jogo de campeonato de futebol, várias coisas que aconteciam em Santo André, nós éramos convidados para apresentar ou abrir, fazer uma apresentação de abertura de dragão ou leão. E é assim que eu conheço o Katayama, né? Ele contou lá a história do Mundial que eles participaram, né? A dança do dragão na piscina, né? Eu estava mais ali no background disso tudo, né? Na logística e na operação, vamos dizer assim. O meu trabalho não era da aula de Kung Fu lá na academia, né? Apesar de ter dado várias aulas ali, mas não era minha responsabilidade. Minha responsabilidade era cuidar da administração. O Rock in Rio, né? Foram 2 perguntas aí, né? Vamos responder a segunda agora. O Rock in Rio foi assim, vamos começar então. Foi em 2018 que nós tivemos um contato com a organização. Eu estava me mudando de Santo André para Curitiba, eu estou em Curitiba agora, né? Aqui, eu acho que aqui está mais gelado do que aí. E nós tivemos um primeiro contato em meados de 2018. Eu sei que a gente ficou 6 meses de negociação para depois de 6 meses aí sim ter o Rock in Rio em 2019. Então foi 1 ano total. Segundo eles entraram em contato com mais outras academias e fizeram assim uma pré-seleção. Acharam a gente pelo vídeo. Em 2016 nós recebemos a tocha olímpica em Santo André. Quando a tocha passou por lá no Parque Central, nós fizemos uma apresentação de dragão. Qualquer coisa era apresentação de dragão e leão, mesmo que às vezes não tenha a ver, tá? Até carnaval a gente já foi convidado. Mas enfim. Não ri não, Bruno. Eu já fiz 3 desfiles de carnaval com dragão. Não ri não. No Rio ainda, né? Incluindo uma no Rio de Janeiro. Pois é, né? O grupo do Katayama, hoje o Katayama tem um grupo à parte, né, que não só representa a Academia Tai Chi, né, mas ainda naquela época ele só representava a Academia Tai Chi, todos treinavam lá,
Mas aí depois eles montaram um grupo onde eles compraram eles mesmos um dragão, tentaram, vamos dizer assim, profissionalizar, né? Buscar eventos por eles mesmos. E acho que chama... Ele falou o nome, né? Bom, Dragão e Leão Família, né? Lun Xika, acho que é assim que fala. E então a equipe da Taishi apresentou lá o dragão. Eu tentei, inclusive, fazer algumas coisas diferentes, porque, para mim, como administrador e marketing da academia que queria trazer alunos, quase nunca, né? Eu sei que o Luciano tem experiência com dança de dragão e leão. Quase nunca as pessoas associam dragão e leão com Kung Fu, né? A gente tem que explicar. Olha, eu vou isso. falar para vocês. Sabe quantos alunos eu consegui até hoje com dança dragão do leão? Eu imagino. Um só. Em 15 anos, um aluno. Porque era uma pessoa que já praticava conosco e decidiu, depois de 10 anos, fazer o Kung Fu, mas já era da equipe. Pois é. Eu já vou chegar aí. Mas, enfim, para tentar ter um destaque no Kung Fu, eu convidei alguns professores, inclusive até meu irmão, para, no meio de alguns momentos que o dragão ele se recolhesse e tivesse uma apresentação de Kung Fu ali no meio mesmo. Eu saí do escopo que organizado com a prefeitura, eles nem sabem disso. Chegar ali na hora, né? A gente faz o que a gente quer, né? Dá aquela enganada, vamos dizer assim, né? E então, assim, o leão ia para um lado, o dragão recolhia do outro, aí entrava 4 professores, um girando o santiquan, outro mexendo no facão, outro corrente, algumas coisas que chamassem atenção. De qualquer modo, o vídeo que a gente fez, inclusive eu compartilhei no Facebook, chamou a atenção, né, 2 anos depois, do pessoal ali do Rock in Rio que estava pesquisando. Porque o tema do Rock in Rio, que tem uma rua temática que chama Rock Street, e antes já tinha sido um tema sobre África, e o tema ia ser Ásia. Então ia ter a China ali presente no time asiático, além teve taiko pro Japão, teve dança indiana, teve pessoal de Taiwan, até Mongólia, teve rock mongolês. Teve até a Ucrânia, que parece que tem um lado asiático na Ucrânia. Eu não pesquisei isso, mas se eles falaram que tem, né? Mas eles acharam a gente, entraram em contato, e eu estava me mudando para Curitiba, abrindo academia aqui. A minha namorada, né, estava grávida, eu tinha que fazer toda essa mudança, e chamei um amigo, na qual, né, na ocasião, ele é de Santa Catarina, professor do Ferropai. Ele tinha mudado para Santo André, ele ia passar uma temporada lá. Aí eu convidei ele para, na verdade, me substituir na administração da academia. E na hora desse momento, caiu o Rock in Rio para nós. Aí eu falei para ele, toma a frente, o que você precisar, você me liga. Inclusive, várias vezes ele queria me ligar à noite para fazer videoconferência, e nem todas as noites eu atendi, né? Mas tudo bem. Mas eu dei toda aquela parte de histórico, texto, ele ia montando os projetos através de mídias, editando vídeo, até que a gente organizou da organização visitar a academia e assistir a nossa apresentação. Aí os próprios alunos da academia Taishi fizeram, né, principalmente, inclusive a turma do Katayama. O Katayama, eu acho que ele já tinha mudado para a Alemanha, não lembro agora, mas estava lá a turma dele. E eu estava em Curitiba, o meu irmão, né, meu irmão também é Sifu, tá? Ele também é mestre, mesmo começamos junto. E o pessoal gostou. O pessoal gostou, mas ainda teve mais 6 meses de questões burocráticas e tal. E esse meu parceiro, que chama Luiz Stefan, ele tomou a frente e deu. E, nossa, se não fosse ele, eu acho que a gente não, né? Porque uma coisa é assistir Dança do Dragão numa academia, numa outra, ver que todo mundo, né?
pode representar, mas outra coisa é parte burocrática e exigências administrativas, enfim, ele tomou a frente nessa parte aí e foi isso, a gente foi selecionado. E foi um desafio, né? Foi um desafio porque até então eles pediram que nos disseram que nós íamos ter 20 minutos de apresentação. Aí eu falei assim, Luiz, você está aí na Taishi, você cuida do dragão, do leão, e eu cuido aqui do Kung Fu. Eu levo a galera de Curitiba para fazer a parte do Kung Fu. Comecei a desenvolver coreografia com um viés mais artístico, assim, né? Não aquelas formas tão tradicionais, assim, com meia hora de comprimento, né? Então, principalmente apresentações em grupo, então fui desenvolvendo algumas coreografias com facão, onde fosse algo mais integrado, pesquisei bastante sobre apresentações chinesas, então sempre era muito legal todo mundo fazendo junto. Comecei a trabalhar aqui com Kung Fu. E o tempo foi desenrolando, as exigências começaram a ser novas, eles começaram a se animar com tudo isso. Bom, para resumir a história, para não ficar tão longa assim, nós fizemos 10 apresentações por dia. Os portões abriam às 14 horas, fechava, né? Meia-noite, 1 hora, sei lá. Mas o último show era lá pelas 10 horas da noite, o show principal, né? Então, até lá, a gente fazia umas 10 apresentações por dia e fomos nos 7 dias do evento. Eu sei que deram mais de 70 apresentações. E até então, eu estava preparando a galera para 20 minutos. Então, a gente teve que batalhar bastante, se virar bastante, porque às vezes mudava a programação. Quem já dançou leão ali, né, principalmente no rabo, assim, que fica levantando toda hora, imagina dançar leão quase 1 hora. Quase 1 hora. Então, nós levamos 5 leões. No máximo que acontecia era entrar 3 leões, aí a gente ia revezando. E levamos 2 dragões. E, então, no final das contas, eu ia levar só o pessoal de Curitiba para treinar Kung Fu. E aí acabamos tendo uma ideia de, para não ficar tão puxado, de levar 2 equipes de dragão. Eu desenvolvi dança de dragão com o pessoal de Curitiba que não tinha experiência. Eu tinha 6 meses para fazer isso, né? Então, desenvolvi dança de dragão e leão com eles. E aí a gente foi 11 pessoas de Curitiba, mais 11 de Santo André. 22, né? Sem contar eu, assim, né? E fomos em 23 pessoas. E apresentamos e fizemos esse show aí no Rock in Rio, onde dá quase, né, mais de 700 mil pessoas ali, são 100 mil pessoas circulando no dia a dia. É interessante porque às vezes as pessoas gostavam, né, gostavam muito, porque é espetacular, né? A Dança do Dragão é muito espetacular. Então eles vinham perguntar, primeiro vinham perguntar falando em inglês se a gente era daqui, e nós somos daqui. O que é isso que vocês estão fazendo? Kung Fu, mas isso tem aqui? Então as pessoas saem na rua e perguntem perguntem para 10 pessoas se eles sabem o que é Kung Fu. Eles vão dizer que alguma coisa de japonês, parecido com karatê, isso ainda é assim, né? A gente precisa melhorar muito a nossa divulgação, viu? Mas é isso. Marcos, me conta uma coisa, cara. A tua história é fascinante, né? Porque, pô, você, caramba, uma vida inteira enfornado aí no Kung Fu, isso é incrível, tem muita coisa para contar. Mas tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, que não foi feita até hoje, né? Durante todos os nossos episódios aí. E essa pergunta é sobre o seu tio, né? Você é seu tio, que na verdade, né, o grão-mestre, né, Tio Pinlock, uma figura icônica, importantíssima para a história do Kung Fu no Brasil. E até hoje ninguém aqui, né, falou um pouco sobre ele. Eu queria que você me contasse, já que você tinha esse relacionamento tão próximo, né, como é que ele era, como é que ele era como pessoa, como mestre, como é que foi viver isso aí? Olha, é assim, né? Ele não conheceu só o meu pai, ele conheceu o meu pai, no caso a irmã do meu pai, minha tia, né? Ambos mestres do Ferro-Pai. Não conheceu eles de crianças quando eles tinham 6, 7 anos, mas me conheceu desde que eu nasci, eu e meus irmãos. No caso, a minha tia foi ter um filho 10 anos depois, né? Mas o meu pai com 20 anos já estava grávido, vamos dizer assim,
E com 24 já tinha 4 filhos. E para nós, ele sempre... Então, assim, para uma criança, não tem ainda o discernimento, né, de quem é tio, quem é irmão de quem e tudo mais. Então, assim, para nós era nosso tio. E ele tinha um papel, assim, muito de padrinho. Porque nem todo tio ele é presente, vamos dizer assim, o que é importante para uma criança, né? A presença, presentes também, né? Para uma criança é muito importante presentes, né? Não só a presença, mas ali na Páscoa, aquele ovo, no Natal, aquele presente, mas principalmente nas férias. Então, o mestre Lopes tinha um apartamento no litoral, no litoral paulista, e nós, desde bebê até a minha adolescência, até os 14, 15 anos, junto com a minha avó, a gente passava férias, ou férias de julho, né, na época de escola, ou final do ano, a gente passava férias com eles. Então, ele tinha um papel muito ativo dentro da minha casa, assim, de almoçar de fim de semana. A minha casa é perto da academia Tai Chi, e ele sempre foi como não é só de consideração, não, era quase sanguíneo mesmo, esse parentesco, vamos dizer assim, né? E ele sempre foi o tio legal, né? Porque, sabe, sempre tem um tio legal, aquele tio que tá lá com você na mesa, né? São muitas lembranças, né? Mas ele sempre foi muito divertido, muito piadista, e sempre gostou muito de crianças, né? Eu sei que depois ele, vamos dizer assim, né, depois de 10 anos nasceu o meu primo, né, o filho no caso da minha tia, que também foi sócia dele na academia Tai Chi, e eu vi, né, já pré-adolescente, eu vi ele, né, apadrinhando também, tendo o mesmo relacionamento, assim como alguns filhos de outros mestres. Sempre gostou muito de criança. Aquele não é só aquele tio que olha a criança, brinca um pouquinho e vai embora. Não, ele é de sentar, brincar junto, ajudar a dar comida, pagar sorvete, essas coisas todas. São boas lembranças que a gente tem dele. Muitas fotos, muitos momentos, vamos dizer assim, né? Toda família tem aquele tio que estraga a criança, né? Que nem avô e avó, né? O pai e a mãe botam a regra, não sei o que, aí vem o tio, vem o avô, vem a avó, né? Mas foi só uma parte. Pode ir, Felipe. Pessoal, recebendo aqui hoje o Marcos Urnô, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu tenho que aproveitar a sua experiência como sócio proprietário, coordenador, gestor, professor de uma das academias mais antigas do Brasil, Marcos. Queria que você comentasse um pouquinho para o pessoal como é que tem sido e como, ao longo desses anos, as dificuldades, não só como professor, né, mas principalmente como gestor. A gente sabe que gerir uma escola de uma forma geral já é uma coisa complexa, principalmente quando às vezes a equipe é menor, o cara está começando. Eu queria que você desse dicas para o pessoal que está montando a primeira academia, o pessoal que está na dificuldade aí na pandemia. Como é que pode ser isso? Espera aí que eu vou anotar aqui. Calma. Pois é, né? Eu lembro que eu sempre quis ter uma academia de Kung Fu, né? E até então comecei trabalhando na academia dos outros, né? Então eu comecei a dar aula, tirando aquela de puxar aula na academia do seu pai, né? Quando a gente nem é faixa preta ainda, e, né, tirando essa parte, inclusive eu com meu irmão a gente até assumia a turma infantil, isso na década de 90 ainda. Em 99, eu lembro porque eu fazia a quartel, só que de Santo André é meio período, né? Tiro de guerra. Então eu acordava madrugada para ir para o quartel, e à tarde ia embora, eu trabalhei, foi em 99 isso. Trabalhei na Confederação Brasileira de Kickbox, lá com o Paulo Zorello, aquele cara já foi meu patrão, né? Então, nunca podia pedir aumento, né? Porque um cara de 12 metros de altura, né? Você tinha que pensar bem antes de pedir aumento. E
E à noite eu dava aula na Zona Norte, em Santana, onde eu montei meu primeiro grupo. E depois passei esse grupo para o meu irmão e assumi outro grupo na Rua Augusta. Fiquei 17 anos na Rua Augusta. Isso só dando aula à noite, último horário lá mesmo, 9 horas da noite. E como eu queria ter uma academia, eu sabia que não bastava ser só professor. Então eu fiquei naquele dilema: será que eu faço administração de empresa, gestão de empresa ou marketing, né? E acabei fazendo marketing. Até porque no curso de marketing tem lá a parte, né, de administração e tal, mas se fica a minha dica, é interessante fazer os dois, né? Tem tecnólogos, né? Você se forma em marketing, depois mais 2 anos de gestão de empresa, mas dar aula de Kung Fu, eu acho que vocês sabem que não é o mais importante para administrar uma empresa. Não é. Mas eu acho que a outra dica fica assim: assim que eu assumi a Academia Tai Chi, teve aquela crise no Brasil de 2014, onde nós perdemos uma receita lá de 30% ali de alunos. E só que assim, é um prédio, demanda muita manutenção, mas a IPTU conta de, apesar de ser um prédio próprio, né, não paga aluguel, mas o IPTU é tão caro quanto um aluguel. E conta de luz e água, tudo muito alto. Então, para nós não virar no vermelho, eu fiz algo que até foi visto com maus olhos pelos professores mais antigos, que foi colocar outras artes marciais lá dentro, né? Então, assim, o mestre Lope, ele também dava aula de yoga. E estava um tempo sem yoga ali na academia. Entre yoga, ele chegou com yoga, Kung Fu e Tai Chi, mas a minha avó assumiu o yoga, só que minha avó faleceu em 94. E no caso, a minha tia, ela até dava aula de yoga. Todos os professores antigos aprendiam Tai Chi e yoga lá na Academia Tai Chi. Inclusive, para você se formar faixa preta lá de Kung Fu, você tem que apresentar a forma de Tai Chi. Não sei se está assim ainda. Mas a minha tia acabou se virando mestre de Tai Chi, tendo como frente principal Tai Chi. Então ficou meio largado o yoga. E eu coloquei uma professora de yoga lá, muito boa, por sinal, dá aula em várias academias de Santo André. E ainda assim era começo. Eu precisava colocar mais coisas ali. Aí tinha fechado uma academia na rua de cima, de poliesportiva. O professor de Muay Thai, né, veio conversar comigo, coloquei Muay Thai. Porque, afinal, eu tinha lá 5 sessões, com salões de 200 metros quadrados, né? Tirando um salão ali, que é mais parte de escritório. Eu fechei a garagem, transformei aquilo, junto com o professor de Muay Thai, numa academia. Pus tatame, até ringue a gente montou lá. Saco de pancada, pintamos parede e tudo. E no último andar, o Kung Fu era mais no térreo mesmo. Tinha o andar do meio, que tem o Tai Chi, e no último andar era onde funcionava a associação do Ferropai. A associação tinha sofá, tinha cadeiras, tinha até mesa de ping-pong, uma coisa mais... Era bem social, né? Um andar bem social. Desmontei tudo, montei uma academia lá em cima também, onde eu coloquei taekwondo, judô, enfim. Com o tempo eu recuperei esses 30%, apesar de ter sido criticado, né? As contas estavam sendo pagas, né? Que era a minha responsabilidade. Criticado por quê? Porque uma academia com mais de 50 anos de história, onde só teve Kung Fu, Tai Chi e Yoga, como assim eu vou colocar, né, Muay Thai? Como assim eu vou pôr Taekwondo? Mas assim, tivemos que flexibilizar. Era momento de crise e a minha dica é essa, né, gente? Não vamos fechar, né? Se você tem um negócio, você tem que ganhar dinheiro, não tem jeito, né? Negócio é isso, né?
Outros horários você coloca outras atividades, nem tudo. Hoje em dia é difícil o Kung Fu suprir né, todas as necessidades financeiras, né? É isso. Ainda um prédio que demanda até hoje, né, muitas despesas. Fica aí essa experiência aí. Teve mais perguntas, né? Agora eu esqueci. Era isso mesmo. Não, fechou. E falar em fechando, eu já olhei para aquele sorriso tenebroso, já parecendo a família Addams, assim, aqueles raios caindo sobre Shifu Bruno Barros. A família Addams é por ser careca, não, né? Não, eu não chamei ele de funério. Não, não só é para isso. saber. Então, Como estamos no tempo, Shifu Bruno Barros? Tananana. Tá na hora. Infelizmente, tá na hora. Realmente, tem muita história aqui. O Shifu Marcos, a gente tem que chamar ele uma outra vez, mas chegou o momento da gente finalizar. Por favor, Luciano, pode dar continuidade aí à finalização. Ok. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de assinar o canal. Toque aqui embaixo, clique no sininho. Vocês nos ajudam com as suas inscrições, com as suas perguntas. Hoje, o entrevistado ele comentou um dos nossos vídeos, apesar dele já ter sido convidado anteriormente à exibição do vídeo, mas é muito legal a interação. Marcos, muito obrigado pela sua história. E agradeço ao seu pai, à sua família aí, porque contribuiu demais para o Kung Fu no Brasil, junto com o Grão-Mestre Chun Ping Ló, né? E espero que a gente possa um dia, como a gente tem comentado com todo mundo, fazer a reunião geral dos entrevistados do canal. Algum dia a gente possa estar todo mundo reunido fisicamente. Vai contigo, Bruno. Isso aí, Marcos, muito obrigado mesmo, muito interessante e enriquecedor, né, conhecer um pouco mais dessa história que no final das contas acaba, né, repercutindo na vida de cada um aqui, né, uma das primeiras escolas de Kung Fu, né, uma escola que cresceu tanto, né, onde você vai, né, você encontra, né, remanescentes, discípulos, né, professores do estilo Ferroque Pai. Muito obrigado, Marcos. Vamos tirar uma foto final? Bora? O Felipe não vai falar mais nada? Não vai nada. Não, o Bruno é o grande cara do fechamento. Depois que o Bruno fala, não há mais o que ser falado. Eu queria só agradecer também aos nossos espectadores que estão sempre com a gente, aturando as nossas pequenas falhas que tentamos corrigir ao longo do programa, agradecendo ao Marcos pela disponibilidade. Eu que agradeço. Eu acho que é isso. Vamos lá, agora sim, foto final. Foto final. Foto final? Bora. Dá um sorrisão aí, Marcos. Grande abraço, obrigado mesmo, foi muito legal. Galera, Valeu, pessoal. até a próxima. Obrigado aí. Tchau.